Sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos iniciar o conteúdo da nossa aula, praticamente a nossa penúltima aula do curso de A-Umbanda, que nós vamos falar de um tema que é muito controverso, tá? Sincretismo religioso. Eu seria excluído da comunhão da igreja por causa do tema que nós vamos tratar hoje, que é do sincretismo religioso. Nós vamos quebrar tabus. Por quê? Porque a gente precisa explicar para vocês o que aconteceu com relação ao sincretismo religioso, o que levou a acontecer esse sincretismo religioso, que foi a mistura do conhecimento ancestral, principalmente o trazido da África, sobre os orixás, sobre as entidades, sobre a hierarquia espiritual do nosso planeta, com os conhecimentos trazidos pelo catolicismo, porque era necessário que se fizesse vamos dizer, essa comunhão. Aí alguns falam assim, que isso foi trazido de forma natural, de forma harmônica. Na verdade não foi. Na verdade, o que aconteceu? Os escravos, eles queriam cultuar os seus orixás, mas eles eram proibidos de cultuar os seus orixás. Por quê? Porque tinha a turma da Ordem dos Franciscanos e o pessoal da Igreja Católica que queria converter, aí Padre Anchieta e Companhia Limitada, que queriam converter os escravos, os índios, ao cristianismo. E naquela época era imposto. Ou você é cristão, ou você vai para chibata, até você assumir que você é cristão. É igual a situação lá da Santa Inquisição, né? Que ou você aceita Jesus e morre queimado porque aceitou Jesus e renunciou aos seus pecados, ou você morre queimado negando. E isso acontecia com relação aos escravos. Então os escravos, quando eles iam lá na Igreja Católica, eles tinham que venerar os santos católicos, as entidades que eram veneradas dentro da Igreja Católica. Aí eles foram e falaram assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os nossos orixás e vamos associar os nossos orixás aos santos que são cultuados dentro da Igreja Católica. Porque aí eu estou lá rezando para Jesus, mas aqui no meu interior eu sei que eu estou rezando para Orixalá, eu estou rezando para Oxalá. Eu vou orar para São Sebastião. Estou lá na igreja, em frente à estátua de São Sebastião, tá todo mundo achando que eu estou orando para São Sebastião, mas eu estou orando para Oxóssi. Eu vou orar na frente de uma estátua de São Jorge. Todo mundo vai achar que eu estou orando para São Jorge, mas eu estou orando para Ogum. E assim os escravos fizeram. E aí foi criando cada vez mais força esse movimento. E quando veio o movimento de Umbanda, que foi lá em 1908, eles trouxeram essa ideia de que os orixás estavam ligados à ideia dos santos, à imagem dos santos. Então isso foi trazido para dentro da Umbanda. E ficaram consolidadas as datas que são comemoradas, ou o nascimento, ou a morte de cada um desses orixás, né, de cada um desses santos, as datas relativas aos orixás. Então a gente vê aí dia 19 de janeiro, né? 19 de janeiro é dia de São Sebastião, então é dia de Oxóssi. Aí eles foram associando as datas, por isso que a gente vê dia de Ogum, dia de São Jorge. E aí foram sendo feitas essas comparações. Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia de... Isso, Iemanjá. E aí eles foram trazendo essas concepções. Na verdade, Iemanjá está ligada a todas as santas da Igreja Católica
que estão ligadas à energia de Maria, a energia mariana, né? E na verdade, depois que a gente vai fazer um estudo muito profundo a respeito dessas entidades que são santos católicos e a energia dos orixás, a gente descobre o seguinte: aquela ideia tá bem pequenininha de que um orixá é atrelada à figura de um santo católico, por exemplo, São Jorge da Capadócia, né? É muito pequena. Por quê? Porque Ogum, nós hoje já estudamos lá dentro do curso, lá quando a gente estava na linha de Ogum, a gente viu o quê? Que orixá é uma energia universal. E São Jorge foi tão somente uma pessoa que viveu aqui, ali por volta do século 300 depois de Cristo, e que inclusive era um soldado romano que perseguia cristãos, né? Então, a gente associar a energia de Ogum a Ogum é São Jorge, não. A gente viu a associação da seguinte forma: São Jorge, ele era um soldado romano. Ogum, vamos dizer assim, os soldados de Ogum, os caboclos de Ogum, são os caboclos guerreiros, é o povo da demanda, são os soldados do plano espiritual. Todos os Exus trabalham com a energia, com a vibração de Ogum, a vibração de soldados mesmo. E, inclusive, existe até uma hierarquia muito forte, que a gente buscando aí lá nos comandos estelares, a gente vai ver a associação ao comando Starrer, né? Que é, vamos dizer assim, um comando de guerra mesmo, é bélico. O comando Starrer é um comando bélico dentro da Confederação Intergaláctica. Então a gente vê que a energia tem tudo a ver com essa energia de militarismo mesmo, de comando militarizado, de seres que são guerreiros, que vão para a demanda, que vão para a batalha. Então, São Jorge era o soldado romano que matava o dragão. Então criou-se a concepção de que a vibração de São Jorge está associada à vibração de Ogum, que é um orixá universal, é uma energia universal. A gente estudou bem a respeito disso aí, falando o quê? Que esse nosso universo é um universo dual, é o universo da dualidade, onde existe o branco e o preto, o alto e o baixo, o gordo, o magro, o feio, o belo, o bom e o mal. Então, ele é dual, então ele precisa ter duas energias para se complementar. Porque como que você vai saber o que é feio se você não tem o bonito para poder fazer a comparação? Como você vai saber o que é alto se você não tem o baixo para poder fazer a comparação? Então precisa existir as duas energias. E a gente estudou que Exu é o polo negativo de Orixá, que é o polo positivo. São duas energias que se complementam. E a gente sempre faz analogia com relação à energia elétrica. Tem que ter fase e neutro. Tem que ter um positivo e um negativo, senão a lâmpada não acende. Então isso é a realidade com relação aos orixás, né? Então a gente foi vendo que realmente, se a gente for analisar o comportamento de cada um desses santos católicos que foram associados à energia de cada um dos orixás, a gente vai ver que realmente são seres que realmente tiveram sua passagem aqui na Terra trabalhando na vibração daquele orixá. Como, por exemplo, a gente pegar a linha vibracional de Oxóssi, São Sebastião. Oxóssi trabalha a linha da cura, São Sebastião trabalhou na energia da linha de cura. Então, a gente vai ver que Jesus é associado a Orixalá, Oxalá também é conhecido, né?
a linha de Oxalá é a linha de cura oriental, é a linha dos médicos orientais, do grande conhecimento de cura vindo do Oriente. Tanto que quando a gente evoca a linha de Orixalá, a gente evoca como? Evocando a linha energética de Orixalá e dos povos do Oriente. Então Jesus trabalhou na linha de cura onde? No Oriente. E inclusive todos os conhecimentos que Jesus adquiriu para o seu mandato mediúnico, que foi bem rápido, porque tem gente que acha que Jesus saiu fazendo milagre durante os 33 anos. E na verdade isso não aconteceu. Na Bíblia relata, vamos dizer assim, partes da vida de Jesus até os 12 anos. Na verdade relata o seguinte: o nascimento, depois aos 12. Esse espaçozinho aí de 11 anos, nada, não tem notícia nenhuma. Aí depois dos 12 aos 30, também nada. Não tem informação alguma na Bíblia falando a respeito disso. Jesus só vai reaparecer, só vai, vamos dizer assim, ser uma figura central da história aos 30 anos, que aí ele vai ser batizado, e aí ele faz o primeiro milagre, que é transformar a água em vinho, lá nas bodas de Caná, né? Então, durante toda a juventude de Jesus, ele passou se preparando lá no Oriente. E aí a gente tem o conhecimento, né, de que ele fez iniciações no Egito, de que ele viveu entre os hindus, ele teve contato com os hindus, ele teve contato com várias civilizações, principalmente porque a região onde ele morava era uma região de passagem de caravanas. Isso aí, para quem já leu o livro de Urântia ou assistiu aquele ciclo de palestras sobre o livro de Urântia, lá na história de Jesus, que eles dividem em 3 capítulos da história de Jesus, narra ano a ano o que Jesus fez. Tudo. Fala das viagens dele, fala dos idiomas que ele aprendeu, fala das iniciações dele, igual, por exemplo, a iniciação que ele teve lá na pirâmide de Gizé, né? Ele fez um ritual de iniciação na pirâmide de Gizé. Então, essas informações aí foram excluídas da Bíblia. Ninguém tem notícia disso. Então, a gente sabe que todo o conhecimento de Jesus, ele realmente o adquiriu através dos conhecimentos do Oriente. Ele teve essas informações do Oriente. Então, quando a gente associa a energia de Jesus à energia de Orixalá, Jesus é Orixalá? Não. Jesus é um ser de luz que vibra na energia de Orixalá. Que inclusive o seu mandato mediúnico aqui na Terra, que foi dos 30 aos 33, 3 anos de mandato, foram regidos pela energia de Orixalá. E assim a gente vai comparando cada um dos santos a cada uma das vibrações de orixás, e a gente vai vendo que faz todo sentido isso. Porque cada um deles tem uma energia ligada à energia do orixá. Vamos pegar a linha vibracional de Iori. Linha vibracional de Iori. Quais são os santos católicos que são associados à energia de Iori? Cosme e Damião. Todo mundo, na hora que fala São Cosme e São Damião, primeira coisa que vem na cabeça, os 2 pretinhos que acharam a imagem da santa, não é? Nada a ver. Eles receberam o nome de Cosme e Damião por causa dos santos que já existiam. Os 2 meninos, os 2 negrinhos, eles tiveram o nome de Cosme e Damião justamente em homenagem aos santos católicos, que na verdade foram médicos romanos. Eles eram médicos, 2 médicos, irmãos e médicos romanos. Só que o Império Romano queria que eles utilizassem o conhecimento de medicina que eles tinham, porque esse foi um dos grandes avanços que o Império Romano trouxe para o mundo, né?
um conhecimento mais profundo sobre medicina, porque os judeus não aceitavam sequer tocar em cadáver, e outras religiões também não aceitavam. Já os romanos não, os romanos eles eram cientistas, então eles trouxeram muita tecnologia, água encanada, rede de esgoto, asfalto, escolas, hospitais, tudo isso foi trazido pelo Império Romano. E aí o que aconteceu? Cosme e Damião eram médicos romanos, e a nobreza romana queria que eles utilizassem esse conhecimento somente para tratar dos nobres romanos, e eles não gostavam, eles gostavam de lidar com a pobreza, eles gostavam de cuidar de pobres, e principalmente crianças. Então eles trabalharam numa linha de cura ligada à energia de crianças. Então, quando foram fazer a história do sincretismo, vamos associar a energia de Iore a um santo católico, veio a ideia, vamos associar a ideia dos santos lá, São Cosme e São Damião. Então, associou-se a ideia a São Cosme e São Damião, né? Então, é por isso que é bom a gente ter acesso a esse tipo de conhecimento, para que a gente não tenha pensamentos equivocados e pequenos, achando que um orixá, que é uma energia universal, é personificada. Vamos pegar uma energia universal, um sopro de Deus, né? Ramatiz trata dos orixás como sendo sopros divinos, os sopros de Deus, e associá-los a uma pessoa. Não, São Sebastião é Oxóssi encarnado. Não, São Sebastião é um santo católico que trabalha na linha vibracional de Oxóssi. E eu tenho certeza que tem muito, mas muito umbandista, muito membro de centro de candomblé, muito pai de santo, que a essa hora, se ouvisse o que eu estou falando aqui, me excomungava mesmo. Porque eles não aceitam essa ideia. Não, Jesus é Orixalá e pronto. Oxóssi é São Sebastião e pronto. Tanto que aí é muito interessante, né? Ah, tá bom, e Iore, que são dois santos. E aí? Então Iore dividiu? Não, gente, são santos que trabalharam na linha vibracional de Iore. Só isso. Mas havia necessidade por parte dos escravos de fazer essa ligação para que eles não fossem para o tronco apanhar, para que eles não sofressem retaliações. E inclusive, se vocês forem lá na Bahia, ou principalmente naqueles estados lá do Nordeste, ou nas cidades mais antigas de Minas, por exemplo, Ouro Preto, naquela região ali, naquelas igrejas bem antigas, vocês vão verificar que na porta da igreja tinha um espaço, que era o espaço dos escravos ficarem, porque eles não podiam adentrar na igreja. Então era o espaço deles ficarem ali na porta. Eu fui numa igreja lá em João Pessoa, que tinha esse espaço de fora da igreja, era tipo um quadrado, onde os escravos ficavam. Lá dentro da igreja, só os brancos que podiam entrar. Na cidade de Goiás também é a mesma coisa, ao lado da... Ainda tem, né? Ainda tem. Exatamente, tinha um lugarzinho reservado para os escravos. E inclusive, conforme ia aumentando o número de escravos para frequentar, eles iam fazendo tipo puxadinhos para que os escravos ficassem sempre de fora da igreja. Então, eles eram muito discriminados. Aí, se eles continuassem insistindo, batendo na tecla de que iam servir aos seus orixás, isso só iria piorar. Só ia piorar a situação deles. Então, eles preferiram fazer o seguinte: não, vamos adotar essa ideia aí de fazer o sincretismo, de ligar a nossa religião à religião católica, porque aí eles vão ter que nos engolir. Eu estou lá orando para Ogum na frente da estátua de São Jorge. Eu estou lá orando para Iemanjá na frente da estátua de Nossa Senhora Aparecida. Ninguém vai me encher o saco. Estou orando para
Estou orando pro meu orixá. Mas eu estou na estátua Nossa Senhora da Conceição. Na Nossa Senhora da Conceição. Então, é assim que funciona. É assim que funciona. E aí vem a questão. Por que Nossa Senhora da Conceição? Que na verdade é Nossa Senhora de la Concepción, né? Você faz ideia do porquê que foi associada a ideia de Nossa Senhora, o nome original é La Madre de la Concepción, ou seja, é a Virgem concebida. Resumindo, Maria, mas vibrando na energia da gestação, do princípio gerador. E nós sabemos hoje que toda a vida no planeta Terra veio da água. Então, o princípio vital da água. Por isso foi feita essa correlação. Entendeu? Sim? Não, só para uma coisa interessante. Há um tempo atrás, né, quando eu era católico, cristão, católico apostólico romano, aí eu estudava documentos. Tem um documento da igreja que fala sobre uma releitura da psicanálise da própria igreja, dos dogmas, que vem trazer, eu só não recordo agora o nome, mas é como é que eu posso dizer, a apropriação dos deuses locais, sabe, dos seus próprios santos. Me fez lembrar agora você falando também. Só que aí foi um movimento contrário, né? Aqueles que eram oprimidos se fizeram valer dessa possibilidade. E isso aconteceu lá no Império de Constantino, quando o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Eles também fizeram isso com relação aos deuses romanos. Eles fizeram isso com relação aos deuses romanos. Vamos pegar os deuses romanos, trazer todos eles para dentro da Igreja Católica, vamos continuar cultuando, mas agora com o nome de santos católicos, né? E, inclusive, um exemplo disso é Santa Helena, que era justamente a mãe do Imperador Constantino, e que foi convertida ao cristianismo, e que na hora do vamos ver, Constantino coçou a cabeça, né? Falou, agora danou-se. Se eu continuar perseguindo os cristãos, vou ter que matar minha própria mãe. E aí? Aí foi onde eu falei assim, então vamos unir a fome com a vontade de comer, né? O útil ao agradável. Vamos trazer a religião cristã para dentro do Império Romano, porque os cristãos, eles estão iguais a formigas. Você pisa num, aparece mais 50 no lugar dele, e eles estão crescendo cada vez mais. Vamos pegar essa turminha e trazer para dentro do Império Romano. E ali foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Um dos últimos que eu me recordo agora, né, é perto da gente, é a Virgem de Guadalupe. Inclusive o Santuário de Guadalupe, em homenagem à Virgem, é erguido, segundo a tradição oral, em cima de um templo que era da Mãe Antiga. Exatamente. Não, vamos resolver isso aí. E isso aconteceu demais, gente. Inclusive com relação à data do aniversário de Jesus, a data do nascimento de Jesus. Quem aqui ainda acredita que Jesus nasceu 25 de dezembro? Levanta o dedo. Ah, que ótimo. Porque Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. O problema é que era o seguinte, 25 de dezembro era uma data em que havia o solstício de inverno naquele continente. E aí o que acontecia? Era a época que tinha o maior dia do ano, porque o sol ele estava muito forte naquela época do ano. E era comum aos povos bárbaros daquela época adorarem ao deus Sol, adorarem a Ra, que era o deus filho do Sol. Então eles viraram e falaram assim, vamos trazer a data do nascimento de Jesus para o dia 25 de dezembro, que se eu não me engano o solstício era dia 24, mais ou menos isso. Vamos colocar a data do aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, e aí nós vamos começar a trabalhar o quê? O nascimento do Filho de Deus, e não o nascimento do Filho do Sol. O nascimento do Filho de Deus dia 25
25 de dezembro. E aí foram trabalhando isso na cabeça do povo, até que o povo começou a acreditar que 25 de dezembro era realmente a data do nascimento de Jesus. Sendo que ele não nasceu naquela história, que ele não nasceu no ano zero, ele nasceu antes, né? Aquela ideia, então existe as datas, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus nasceu no ano zero. Ele não nasceu no ano zero. Se eu não me engano, ele nasceu no ano 3 ou 5. Antes de Cristo. Foi ano 6? Alguns historiadores falam que foi por volta de março. Isso, exatamente, por volta de março, 6 anos antes. Isso. Pois é, dentro do livro de Urântia também fala que é por volta de março, não tem datas específicas, 13 de março, 16 de março, mas foi em torno de 5 a 6 anos também, né? No livro de Urântia o pessoal fala, tanto que quando chega o ano zero da contagem, ele estava com 5 anos. Né? Então é bem interessante a gente analisar que existem várias versões para a data de aniversário de Jesus. Né? Então, e aí, então, eles fizeram isso com a data do aniversário de Jesus. Eles não iam fazer com todos os outros deuses e santos? Claro que iriam fazer. Afinal, a ideia era ter domínio, era dominação. E vamos dominar pela religião. É igual está acontecendo hoje com o crescimento do islamismo. O islamismo está crescendo no mundo, é uma forma de dominação através da religião. Porque os países onde a cultura islâmica chega, ela chega e toma conta. Muito rápido, eles crescem de forma assustadora e em pouco tempo já está o país tendo aula, por exemplo, o exemplo da França agora, já estão instituindo nas escolas públicas francesas aula de árabe. Porque a religião islâmica está tomando conta lá. Então isso aconteceu na época do cristianismo, do catolicismo. Eles queriam se expandir mundo afora. E vamos nos expandir pela força. E aí a gente vê os exemplos, né? As cruzadas, né? A guerra que houve entre mouros e cristãos. Outro exemplo, a própria Santa Inquisição, né? Que forçava, olha, tem essa história de adorar o Deus do Paulo lá não, você vai adorar Jesus. E se você não aceitar Jesus, a gente te queima na fogueira. Imposição pela força. Então eles fizeram isso. E aí os escravos, que são muito espertos, né, viraram e falaram, não, a gente não vai bater de frente com eles. Para quê? Eu vou bater de frente para poder ir para o tronco? Não, eu vou me associar. É aquela história, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Mas, sabendo aqui no meu interior, que a verdade não é a que eles pregam. Certinho? Agora nós vamos entrar no conteúdo do texto da apostila, para vocês verem que tem tudo a ver com isso que eu falei para vocês aqui agora, tá certo? O sincretismo religioso. Historicamente, o sincretismo já existia em outras religiões, como exemplo, a católica, que incorporou em seu surgimento os deuses romanos como santos, rituais pagãos como sacramentos, hierarquias não religiosas e etc. Exatamente o que a gente tratou aqui. Como que o Império Romano fez para poder se associar ao cristianismo e trazer todos os seus deuses para dentro do cristianismo. Vamos transformar os deuses romanos em santos cristãos. Está resolvido o problema. Rituais pagãos, vamos trazer esses rituais pagãos para dentro do catolicismo e transformá-los em rituais sacramentados dentro da Igreja Católica, os famosos sacramentos da Igreja Católica. Fica mais fácil da gente lidar com essas pessoas aí. Na África, os negros cultuavam seus orixás, e cada orixá era ligado com algo material e tangível. Era muito comum os africanos associarem os orixás a personificações, a algo material, a algo comum, a algo tangível. Por quê? Porque era um povo que tinha, vamos dizer assim, pouco conhecimento
científico, religioso. Então eles traziam um conhecimento já mais arcaico. E eles precisavam fazer com que aquele ensinamento fosse passado de forma oral, porque não tinha escrita, então era passado de forma oral. Qual a melhor forma de passar esse conhecimento de forma oral para as pessoas? Era trazendo isso para o cotidiano deles. Da mesma forma que Jesus também fez uso desse artifício. Ele falava de coisas espirituais para o povo hebreu, ele falava sempre por parábolas, sempre contando histórias ligadas ao cotidiano daquele povo, para poder ensinar. Tanto que os próprios apóstolos perguntaram: por que o Senhor ensina por parábolas? Foi porque a eles não é dado conhecer toda a verdade ainda. São como crianças, então tem que contar historinha para eles. E isso aconteceu com o povo africano. Então eles associavam os orixás a personificações mesmo, e dava características humanas para esses orixás, para que essas características ficassem mais fortes, mais latentes no, vamos dizer assim, no subconsciente coletivo do seu povo, para que essa história fosse sendo passada de forma oral, de geração em geração. Então vocês veem dentro da cultura afrodescendente, da cultura africana, guerra entre orixás, virtudes e inclusive defeitos humanos atribuídos aos orixás, e inclusive guerra entre orixás por causa de pares vibratórios. Aquela história, né, de que Yansan estava com um, e aí ela se apaixonou pelo outro, aí esse outro tomou Yansan daquele outro, e aí os dois se tornaram inimigos, né? Ogum e Xangô. Houve a guerra entre Ogum e Xangô, que os dois não se entendiam. Isso aí vem da cultura africana, que traz a ideia de humanizar os orixás para que ficasse mais fácil para que aquela história fosse contada. É igual você pegar uma criança e for falar de reencarnação, de vida após a morte, patati patatá para uma criança, você vai fritar os miolos dela. Então vamos contar uma historinha? Vamos contar uma historinha do Lobo Mau, Joãozinho Maria. Vamos fazer uma adaptação para que a criança comece a entender a questão da morte de uma forma mais simples, que é a história de Joãozinho Maria, que matou a bruxa, a história do Lobo Mau, que comeu a vovozinha. Ou seja, pensa, o Lobo Mau comeu a vovozinha morreu, não morreu? Pois é, porque tem como o lobo comer alguém sem matar essa pessoa? Não, mas depois vem o caçador e abre a barriga do lobo e tira a vovozinha de dentro. Ou seja, está ali a figura da ressurreição, do reencarne, né? Então vamos contar essa história assim, para que a criança já fique familiarizada com essa história de reencarnação, de renascer, de sair da cova, de ressurreição, de que a morte é só uma passagem. Fica mais fácil para a criança entender. Então isso foi passado também dentro da cultura africana, para que aquelas histórias sobre os seus deuses antigos se perpetuassem. E a gente vê isso lá nos deuses nórdicos também. A gente vê isso lá nos deuses gregos. A gente vê isso nos deuses egípcios, sempre trazendo características humanas para os seus deuses, para que ficasse mais fácil de associar. A ideia de um Deus que desce para a terra e mantém relação com mulheres, né? E coabita com mulheres, e aí tem filhos semideuses. Então fica fácil de ir contando essas histórias aí de Hércules, de Perseu, de Belerofonte. Fica mais fácil a gente ir dando essa ideia mais tangível, mais humana, sendo que hoje a gente já conhece e sabe que essa história, na verdade, são mitos contados, né? Os mitos romanos, gregos,
persas, hindus, egípcios, a gente sabe que é a história dos exilados que vieram para cá, né? Os famosos néfilis que são narrados na Bíblia, os anjos caídos que vieram e coabitaram com as filhas dos homens e tiveram filhos gigantes. Então fica legal para contar essa historinha sim, mas hoje a gente já sabe que eram os exilados que estavam vindo para a terra e que estavam se miscigenando com o povo terreno aqui para poder trazer evolução biológica, evolução intelectual, evolução moral para os povos que aqui já habitavam. Fica bem mais fácil a gente explicar a coisa desse jeito aí, né? Então isso também era retratado aqui dentro da religião africana. Os negros foram trazidos de diversas partes da África, provenientes de diversos povos, os Haussas, os Tapas, Mandingas, Oumandes, Fulas, Yorubanos, Nagôs, Minas, GG, Congos ou Cambindas, Angolas. Não era para acontecer isso. Eu acho que houve alteração. Os Angolas, Benguelas, inclusive existe uma teoria sobre os Benguelas aqui. Alguém sabe a respeito dos Benguelas? Por que que hoje, quando a pessoa não tem dentes, a gente chama eles de banguelo? Os Banguelas? Porque os Benguelas eram de uma tribo que fazia parte da cultura deles arrancarem esses 4 dentes da frente aqui. Eles ficavam bonitos, achavam que eram bonitos. É igual aquela história dos índios lá, os pataxós, que colocam aquele treco na boca aqui. Acha que é bonito, faz parte da cultura deles. Os Benguelas arrancavam os dentes da frente. Então toda vez que via um negro que ia ser vendido no mercado, aí o comprador gostava de olhar os dentes, né, para saber se ele era saudável ou não. Aí a hora que via que ele não tinha os 4 dentes da frente, não quer esse. Não, isso aí é porque ele é de Benguela. Ah, é de Benguela? Então tá. Aí ficou Benguela, 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 Banguela. Então toda vez que via um negro que não tinha os dentes, era o negro Banguela, que era de Benguela. E aí criou-se a ideia de que pessoa que não tem dente é o Banguela. Interessante isso, não é? Pois é. E tinham os caçangues, os moçambiques e outros. Eles aportaram no Brasil e em todo o continente americano na condição de escravos. Foram vendidos separadamente para diminuir os riscos de uma rebelião ou fuga. Ou seja, negros de Benguela, eles não chegavam aqui e eram todos vendidos na Bahia. Não, distribuía eles em todo o país, para que aquela tribo não se reunificasse e não se tornasse uma força de guerra para combater os brancos. Porque era uma questão lógica, os negros eram muito mais fortes que os brancos. Se eles quisessem se unir para se rebelar, é igual eu falei outro dia, que é aquela questão de que tinha uma fazenda com 500 escravos e não tinha 50 funcionários cuidando desses 500 escravos. Se esses 500 escravos se unissem para se rebelar contra os seus proprietários, eles conseguiam. Só que era o seguinte, eram de tribos diferentes. Por exemplo, eram alguns de Benguelas e outros angolanos, tribos inimigas. Aí não entrava em acordo de jeito nenhum. Eram tribos inimigas, tribos rivais. Então eles não se uniam. Preferiam passar o que passassem ali, mas não se unia àquele povinho. É tipo Goiás e Vila hoje. Não tem conversa. Eu não vou me unir com o jogador do Goiás, com o torcedor do Goiás de jeito nenhum. Eu já vi uma pessoa que é absurdamente vilanovense. Um dia eu fui vender uma calça jeans para ele e o forro interior da calça era verde. Ele não quis a calça. Não, esse verde aqui, esse verde é o verde do Goiás, e eu não quis. Não quero, eu não corro de verde. E assim eram eles também. Eles eram inimigos mortais. Tanto que qual foi o grande problema da África quando ela foi colonizada pelos europeus?
Os europeus chegaram lá, pegaram o mapa da África e simplesmente riscaram ele todinho, dividindo os países e falaram, ó, isso aqui vai ser um país, vai ser a Holanda que vai cuidar, isso aqui vai ser um país, vai ser a França que vai cuidar, isso aqui é um país, é a Inglaterra, isso aqui é um país e tal, e patati patatá. Beleza, ótimo. E se esqueceram que dentro do mesmo território, dentro de um mesmo país, eles colocaram, por exemplo, Tutsis e Hutus, inimigos mortais. Tribos inimigas mortais. E aí virou aquela cachorrada. E uma tribo matando outra. Sendo que eu já expliquei, inclusive, com relação à vinda desses escravos para cá. Vocês acham que os europeus chegavam na África e saíam o continente adentro, correndo atrás de negro, laçando negros e trazendo para o litoral para pôr nos barcos? As tribos rivais escravizavam os homens das outras tribos. E uma tribo ia, invadia uma outra tribo, matava quem tinha que matar, o que não precisava matar escravizava e trazia para o litoral e vendia para os europeus. Era assim que eles faziam. Então pensa, um angolano que vendia um benguela para um europeu. Aí de repente vinha um caçangue e invadia a tribo dos angolanos e levava eles para vender também. Aí chegava aqui, estava dentro da mesma fazenda, um angolano e um benguela. Você acha que os dois iam entrar em acordo? De jeito nenhum, não aceitavam de jeito nenhum. Então preferia viver sob o jugo do homem branco do que se unirem. E isso aconteceu. Aí foram vendidos separadamente para diminuir os riscos de uma rebelião ou fuga, enfraquecendo-os e dificultando a prática de um culto em função de várias línguas faladas numa mesma senzala. Mas seus valores religiosos eram intensos, e com a chegada de adivinhos, médicos, feiticeiros e sacerdotes, essas dificuldades foram sendo eliminadas. Ou seja, aos poucos, como a crença era muito forte, e por mais inimigos que eles fossem, adoravam os mesmos deuses, adoravam os mesmos orixás, e foram chegando os feiticeiros, os líderes, né, os médicos, os sacerdotes, que eram sacerdotes dos cultos que eles realizavam lá na África. Quando esses sacerdotes começaram a chegar aqui, eles começaram a organizar esse povo, para que a dificuldade trazida através da língua, que eram várias línguas faladas dentro de uma senzala, começaram a falar a mesma língua. Então foi sendo mais fácil equilibrar essa energia aí e equilibrar para que todos eles cultuassem da mesma forma. Eles, por serem mais ligados aos ritos africanos, souberam ao longo do tempo unir de maneira os negros de várias etnias e línguas naquilo que tinham em comum, a crença nos orixás. Exatamente o que a gente veio falar para vocês. Eles se uniram na crença nos orixás. Foi através da religião que eles conseguiram se unir, porque senão era guerra mesmo. Sem dúvida, esse foi o primeiro sincretismo religioso do negro no Brasil, pois eram obrigados a cultuar os orixás comuns, eliminando as outras dezenas de orixás não afins. Dentro do conhecimento trazido lá dentro do candomblé, são centenas de orixás, né? Para quem já trabalhou na Umbanda ou Molocô sabe, é orixá pra caramba, não é? No candomblé são 15, mas na África eles têm mais de 400. Exatamente, são centenas de orixás. No candomblé aqui, aqui são 15, né? Mas lá na África tem mais de 400 orixás que são cultuados. Então é muito orixá. E aí eles foram eliminando aqueles que, vamos dizer assim, os orixás menores. E vamos trazer o conhecimento só para as 7 linhas principais. Sim? Eu vi um vídeo, agora eu não me lembro, já faz muito tempo, que fala até que não se mistura lá na África. Tipo, aqui é a casa de Xangô. Então, todos os filhos de Xangô. Aquela lá é de Ogum. Todos os filhos de Ogum. Não mistura as 7 linhas. Não, tipo, você é de Ogum, você não é de Ogum, você não fica na mesma casa que os filhos são de Xangô. Olha aí. Lá no outro lugar. Pensa. Cada filho de um orixá é naquela casa. Exatamente. É uma sua companhia. Exatamente. É igual a
hoje, por exemplo, as igrejas evangélicas que agora estão criando ministérios, né? É o ministério X, o ministério Y, o ministério Z, o ministério fulano, e já fala assim, eu sou evangélico, de qual denominação? Da denominação X, ministério tal. Já deixa claro que ele é daquele ministério, e ele não vai nas igrejas dos outros ministérios. Já está acontecendo isso até no meio cristão, né? Que aí teve a partilha lá, que foram os concílios que houveram por aí, né? As cisões que existiram dentro da igreja, né? Lá no concílio de Nicéia teve a divisão da igreja católica em católica ortodoxa e católica apostólica romana. Já dividiu a igreja católica em duas. Aí de repente vem um outro cisma, que foi a questão do rei inglês, que o divórcio era proibido dentro da igreja católica, e ele queria se divorciar da rainha para se casar com a amante. Então ele precisava criar uma nova religião, para que essa nova religião, ele adotasse essa nova religião, e dentro dessa nova religião fosse permitido o divórcio. E aí criou-se a igreja anglicana. E aí vem, a coisa só vai piorando, com Martinho Lutero, que vai lá e através da Revolução Luterana, né, do movimento protestante, que era um movimento de protesto contra os absurdos da igreja católica, surge o movimento protestante, a Revolução Luterana, o movimento luterano, que hoje são os denominados evangélicos, né? E ali por volta do ano 700, de repente, juntam todos os conhecimentos trazidos lá pelos sarracenos, pelos mouros, pelos ismaelitas, pelos povos do deserto, pelos povos árabes, se unem num compêndio de conhecimentos trazidos pelo profeta Mohammed, profeta Maomé, junta tudo isso num compêndio chamado Alcorão, ou Corão, e aí eles conseguem unir todos os povos árabes numa religião só. Foi uma estratégia fantástica. Não, vamos unir povos que são inimigos através da religião. E eles conseguiram isso. E isso acontece, vocês viram que aconteceu dentro da religião africana que foi trazida para o Brasil também. Vocês veem isso aí, o quanto é interessante, né? E aí eles foram minando os orixás não afins, aqueles orixás antagônicos, orixás menores. Eles foram dando uma peneirada, assim, botou os orixás numa peneira e foram peneirando até ficarem somente os orixás maiores. Que hoje, igual ela falou, que são 15 dentro do candomblé, né? Pois é, e já dentro da Umbanda são cultuados hoje, de forma permanente, 9 orixás. A gente fala sempre das 7 linhas principais de Umbanda, mas hoje a gente já tem casas que trabalham com 9 linhas, que acrescentaram a linha de Mamãe Oxum e de Yansan. Já conheço casas que trabalham, igual por exemplo, eu já participei de um trabalho numa casa que tem a famosa gira de Omolu. E eles trabalham com Omolu. Omolu, Obaluayê. Então, há essa peneirada aí para poder ficarem menos orixás, para ficar mais fácil de passar esse conhecimento para frente. Porque pensa, decorar o nome de 400 e tantos orixás. Então vamos dar uma melhorada, vamos dar uma peneirada nisso aí. E outra, a igreja católica na época não tinha tanto santo para poder colar orixá com eles. Então vamos dar uma peneirada nisso aí para poder facilitar. A igreja católica, para fazer desaparecer as tradições religiosas africanas, exigia que os escravos fossem evangelizados, que aprendessem as rezas latinas, fossem batizados, assistissem às missas e recebessem os demais sacramentos. O sincretismo surgiu da necessidade de dissimular os deuses negros por trás da figura de um santo católico. E a igreja, percebendo que era impossível fazer desaparecer a profunda religiosidade negra, estimulou o sincretismo. Ou seja, a hora que eles viram e falaram assim, se não podemos vencê-los,
vamos trazê-los para o nosso lado. Então, beleza, se você acredita que Oxóssi é São Sebastião, então beleza, mas você não vai cultuar chamando Oxóssi não, é São Sebastião. Fica mais fácil assim. Então eles conseguiram fazer essa adesão, tornar mais fácil a adesão dos negros ao cristianismo, ao catolicismo, né? Além de tudo, os negros apresentavam um rendimento maior quando podiam dançar e cantar diante de seus altares. Incentivaram assim as festas dos santos negros, obrigando que as datas caíssem nos mesmos dias que a dos santos católicos. Aí o negro passou a utilizar a imagem dos santos católicos para cultuar os orixás. Tá vendo? Tanto que foi estratégica a coisa aí. Então vamos pegar a data de culto do orixá e trazer ela para a data de culto do santo católico. Então a gente vai continuar cultuando o orixá, mas na data do santo católico. Então isso aí ficou bem mais fácil para poder fazer esse trabalho de sincretismo aí. Porque o sincretismo, ele é o quê? É unir o conhecimento das religiões. O sincretismo religioso é esse. Ou vamos unir os conhecimentos, unir o conhecimento africano ao conhecimento católico, latino, vamos juntar tudo isso e firmar um conhecimento, e aí vocês vão seguir a partir desse conhecimento aí. E foi isso que aconteceu com os santos católicos e a relação deles com os orixás. Gradativamente, as entidades integrantes da corrente astral de Umbanda foram alicerçando as bases do movimento umbandista, que, numa primeira fase, a fase do Ogum, veio a abarcar o maior número de pessoas, no menor espaço de tempo possível. Assim, a Umbanda cresceu rapidamente, apesar da forma aparentemente desordenada, causando determinadas confusões que devem ser consideradas naturais e mesmo necessárias, já previsto pelo astral superior, devido às necessidades de adaptar a Umbanda aos diferentes graus conscienciais. Isso aqui é importantíssimo, gente. Pensa, uma religião que nasceu lá em 1908, dia 15 de novembro de 1908, né, lá com Zélio Fernandinho. Precisavam, e pensa, uma religião que agora ano passado inteirou 110 anos. E já tem um número gigantesco de adeptos. Por quê? Porque ela é aquela religião do povão. É a religião que traz o povo mais simples. Por isso que o terreiro já fala, não é um templo de Umbanda, é um terreiro de Umbanda, é uma tenda de Umbanda, é uma casa de Umbanda, justamente para que seja acolhedor. Então tem esse negócio de templo suntuoso, não. Você vê um templo de Umbanda suntuoso, você já pode virar e falar, opa, isso aí já é estilo templos gigantescos aí, né? Eu já ia falando o nome do templo. Então, não é isso, tá? Umbanda é simplicidade. Então, toda vez que você chegar numa casa de Umbanda, você vai encontrar simplicidade. Porque a ideia, na fase de Ogum, era trazer o maior número de adeptos possível. E isso trouxe uma certa consequência, que foi o quê? O surgimento daquele mundo velho de Umbandas que a gente viu lá no início do curso. É Umbanda de Caboclo, é Umbanda de Preto Velho, é Umbanda Molocó, é Umbanda Omblé, é Umbanda disso, Umbanda eclética, Umbanda iniciática, Umbanda esotérica, Umbanda esotérica iniciática, Umbanda esotérica eclética, um monte de Umbandas. E tem muita gente que acha que virou bagunça, né? Aí, ó, considerado bagunça, virou confusão. Mas era necessário pelo astral superior, porque cada pessoa está no nível de consciência. Então, de acordo com o nível de consciência, é que ela se associa àquela determinada casa. Igual tem gente, por exemplo, que detesta fazer isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Aguentar 1h30, 2 horas de aula explicando um tema tão simples, né? E aí o pessoal fala assim, não, um monte de preguiça de estudar. Aí ele vai lá para aquela Umbanda que a gente chama de Umbanda de Catimbó, que é aquela Umbanda bem ritualística, que não tem estudo nenhum.
e que o conhecimento é passado verbalmente. E o Cambone que se liga ali no que a entidade está fazendo, no que a entidade está falando para poder aprender. Porque não tem estudo, não tem conhecimento. A mãe de santo não fala nada, não ensina nada, o pai de santo não fala nada, os pais menores também não falam nada, não ensinam nada para os seus cambones e para os membros do grupo. Então o negócio é aprendido assim meio que na marra. E aí a gente vê muito médium trabalhando por osmose, né? Ele vai no fluxo, é o famoso Maria vai com as outras, né? Todo mundo faz, então também vou fazer. A entidade fuma cachimbo, o preto velho fuma cachimbo, então se eu receber um preto velho eu tenho que fumar cachimbo também. Porque a pombagira toma champanhe, então se eu receber um pombagira eu também tenho que tomar champanhe, né? E aí a gente vai vendo que não há necessidade disso, de acordo com o grau de consciência de cada um. E a gente tem que entender que as entidades também são seres que estão em evolução. E, inclusive no livro que eu vi a Eliana folheando agorinha, Umbanda Essa Desconhecida, o Roger Farald, ele fala de uma forma muito simples sobre os compadres e as comadres, que são aquelas entidades que ainda são bem materializadas, vamos dizer, são estagiários de Exus e Pombagiras. Eles estão nos primeiros degraus de uma escalada evolutiva dentro da hierarquia de Exu, dentro da hierarquia de Pombagira. Então eles ainda são muito materializados, realmente são muito ligados à matéria. Então eles precisam dos recursos materiais. Precisa do vinho, precisa do charuto, precisa do cachimbo, precisa da bebida, precisa da marafa, precisa da pólvora, precisa do fogo. Precisa. Ele ainda está materializado, ele ainda trabalha muita energia da matéria. Então é uma entidade que está caminhando e crescendo junto com o médium. O médium cresce, a entidade cresce junto. Sim? Vou aproveitar o gancho para falar um pouco sobre o livro, Umbanda Desconhecida, já que você tocou no assunto também, do Catimbó, Bando de Catimbó. Lá falava um pouco sobre o cruzamento de corrente, né? Que não caracterizava cruzamento de corrente se eu trabalhasse aqui no lugar iluminado, ou lá no Vale do Amanhecer, no lugar iluminado, mas se eu trabalhasse aqui ou lá, e fosse do catimbó, aí caracterizado. O que é catimbó para você? Na verdade, eu brinco muito com o termo catimbó, mas é considerado aquela quimbanda. É aquele negócio de trabalho de magia negra, que faz trabalho de amarração, que faz desmanche de casamento, que faz trabalho para destruir a vida das pessoas. Aí sim, essa história de cruzamento de linha, que é muito comum a gente ver por aí, as famosas mães de santo que falam assim, ó filho, se você trabalha aqui no meu centro, você não pode ir em outro centro de jeito nenhum, porque senão vai cruzar a linha. Não pode. Gente, eu quero deixar bem claro isso para vocês. Isso é ciúme de mãe de santo. Isso é apego de mãe de santo. Ela morre de medo daquele filho de santo dela ir num outro centro, gostar, virar e falar assim, nossa, lá tem estudo, nossa, lá é muito mais eficaz o trabalho, lá não tem esse negócio de todo mundo endeusar o dirigente, não, o dirigente, o pessoal chega lá e bate help no dirigente, enquanto no centro que eu vou, eu tenho que ajoelhar e pedir bênção para a mãezinha. Nossa, eu quero ir nesse novo centro, que é top de linha, é geração Y, né? Geração Y, eu quero ir para esse centro. Aí a mãe de santo vira e fala, filho, não pode ir em outras casas. Isso aí, na verdade, é para quê? É para manter os filhos ali no cabrestinho. Agora, você trabalhar numa casa de luz e você ir em outra casa de luz, não tem esse negócio, luz com luz forma mais luz, gente. É mais luz ainda. Você une essas aqui, ó, 3 lâmpadas separadas, elas produzem um determinado quantum de luz. Junta as 3 num lugar só, a luz vai fortalecer. A luz de uma vai auxiliar as deficiências da outra. Então, luz com luz é mais luz. Agora, o que a gente tem medo do cruzamento é essa história aí do catimbó.
Você frequenta um centro de umbanda esotérica, um centro de umbanda iniciática, que trabalha na luz, que é o que eles chamam de umbanda branca, e aí trabalha bonitinho numa casa que não faz amarração, numa casa que não faz macumba, né? Não faz nada de trabalho de magia negra, não faz nada disso. Eu uso o termo de macumba genérica, que todo mundo aqui sabe que macumba não tem nada a ver com magia negra, né? Mas faz esse tipo de coisa, é o que a gente conhece como macumbeiro, né? Aí você vai lá, claro, você trabalha num ponto de luz, então você está irradiando luz. A hora que você chega num lugar desse que está cheio de espírito trevoso, lá eles oram e falam, carne nova no pedaço. Certeza, eles olham e falam, oba, carne nova no pedaço, cheio de energia boa, vamos grudar nesse peão aí. E aí é onde a pessoa acaba tendo certas reações, adoece, tem um quanto energético abalado, é vampirizado, é obsediado. Aí a hora que chega na mãe de santo, a mãe de santo vai fazer o interrogatório, aí ela vê, mãezinha, porque eu fui lá na casa XYZ e tal, porque eu cheguei lá, a primeira coisa que tinha era um pé de galinha na entrada, eu tinha que saudar o pé de galinha. Se ela já vira e fala, mas você foi lá e cruzou linha. Então quero deixar bem claro isso para vocês. Luz com luz é mais luz, mas luz e treva realmente não dá não. Inclusive, então é essa a questão aí. Inclusive o próprio livro orientava que se fosse para buscar ajuda, devia mais que ir buscar ajuda mesmo. Uhum. Se você estivesse aqui e achasse que lá não vai amanhecer, você poderia conseguir um resultado mais positivo para o seu caso, mais satisfatório. Igual, por exemplo, aqui na casa de Maria de Nazaré, de vez em quando a gente descobre aqui mãe de santo de outras casas vindo tratar aqui. E já aconteceu, inclusive nós fomos dar apoio para a mãe de santo lá no centro dela. O centro dela estava, vamos dizer assim, caindo, estava em tempo de fechar as portas pela falta de médiuns e pela falta de consulentes. Ela mesma, a própria mãe de santo, relatou para mim, ela falou assim, Adair, o atendimento deles era na segunda-feira, ela falou assim, segunda-feira veio um consulente e 7 médiuns. Só no nosso trabalho. O nosso trabalho está quase correndo risco de fechar. Aí veio participar dos trabalhos nossos, veio participar dos estudos, participou, passou nos atendimentos aqui. Dentro dos atendimentos foi deliberado que era para que a equipe de Maria de Nazaré formasse uma equipe para ir lá no centro para poder fazer uma limpeza lá, porque estava cheio de quiumba, estava cheio de egum, estava cheio de entidade negativa se manifestando como um espírito superior e que precisava fazer essa limpeza. Fomos lá e fizemos essa limpeza. Foi uma equipe boa da casa de Maria de Nazaré lá e fizemos essa limpeza. Hoje ela fala que precisou desmembrar o trabalho do grupo porque tem tanto consulente e tanto membro que não dá para ficar todo mundo no mesmo espaço porque o espaço é pequeno. Então hoje ela faz atendimento de segunda e terça para poder conseguir atender todo mundo que vai, tanto consulentes quanto membros. Para vocês verem, luz com luz é mais luz. Tem que deixar isso bem claro, ok? Então vamos lá. Onde eu falei? Aqui. O sincretismo permanece até os dias de hoje. Muitas pessoas imaginam que o nome dos orixás são os nomes dos santos católicos, em língua nagô. Nada a ver. Porque, aqui ó, inclusive fala aqui, né? Que Oxóssi é realmente São Sebastião e Ogum é São Jorge. A ideia de que, só porque mudou de língua, é língua diferente. É igual aquela história da gente falar que Deus, o nome Deus, ele é o mesmo em todas as línguas, né? Que você vai no hinduísmo, Brahma, que você vai no islamismo, Allah, que você vai no judaísmo, é Yahvé, testemunha de Jeová, Jeová, o cristianismo, Deus Pai, é tudo o mesmo Deus. Então eles achavam isso, as pessoas, inclusive tem gente até hoje que acha isso. Aqui, Oxóssi é São Sebastião na língua nagô. E não tem nada a ver, viu? É só a questão do sincretismo. Foi só
a associação de Oxóssi a São Sebastião. Por mais utilidade que tenham as imagens dos santos nas tendas de Umbanda, é preciso que os médiums saibam diferenciar os orixás dos santos. Importantíssimo. Por quê? Porque os orixás são energias universais. A gente leu lá naquele inicinho os 7 Espíritos de Deus. Lembra que a gente foi fazendo a divisão das linhas de orixás? Pois é, olha aqui, ó. Orixás são espíritos de altíssima vibração. São consciências cósmicas universais de altíssima vibração. Os santos foram pessoas que viveram na Terra e um dia estiveram como nós sob a tutela desses orixás. É onde eu estou falando. Eles trabalharam aqui sob a tutela desses orixás, ou sob a energia desses orixás. Então esses santos são pessoas que viveram aqui, cumpriram suas missões dentro da energia, dentro da egrégora de cada um desses orixás. Interessante isso, né? Porque isso aí a gente não vê esse tipo de conhecimento nos outros lugares onde a gente vai. Todo mundo associa o santo ao orixá, e não é. Acredita-se que o sincretismo ainda perdurará por um bom tempo, pois facilita a compreensão daquelas pessoas que necessitam de algo material, palpável, para conceber as coisas espirituais em suas mentes. Ah, chegou dia de São Jorge, tá lá todo mundo postando música de Ogum, né? É igual, por exemplo, no dia de Ogum, que foi agora há alguns dias atrás, aí postaram a imagem de Ogum, postaram a música lá do Carlos Bubi, né? Que é a tenda de caboclo, né? Tenda de guerreiro, e tá, casa de guerreiro. Então foram colocando as coisas ligadas ao Ogum. Por quê? Porque fica gravado. Então é preciso manter isso ainda. Então não vamos dissociar, não. Vamos continuar com essa ideia do sincretismo aí, que é bom para lembrar. Dia de São Sebastião é Oxóssi. Vem na cabeça, aí logo tem um postando lá, salve Oxóssi. E, né, aí vem outro, Ogum, né? Ogunhê, meu pai. Dia de São Jorge, Ogunhê, meu pai. Cheio de armado com as roupas de Jorge. Exatamente. Vamos fazer associação. É importante ainda. Mas nós temos que ter a consciência de que os orixás são energias de altíssima vibração. E não pessoas que estiveram aqui encarnadas. É importante a gente deixar isso bem claro, né? E à medida que as pessoas entendem dos rituais e simbolismos, passam para outra faixa de compreensão. O caso de vocês. Então ninguém aqui vai ficar achando que São Jorge é Ogum. Não, São Jorge é um santo guerreiro, é o santo que trabalhou na vibração de Ogum, que viveu a sua vida na vibração de Ogum, que trabalhou sob a tutela de Ogum, né? Há muitos terreiros populares, alguns até misturando cultos afros, outros já voltados para o lado menos material dos cultos, com conceitos. Com essa chavinha aqui, deixa eu fechar. Para sair. Não sei se ela apareceu aqui, não, mas. Com conceitos kardecistas e também outros já voltados para a iniciação esotérica de seus membros. Como vemos, tudo isso é planejado por entidades espirituais, para que todos adentrem a Umbanda conforme o grau de evolução. Devemos então compreender e entender todos os aspectos evolutivos na Umbanda, desde o mais popular até o mais iniciático, e compreender que cada um caminha conforme a necessidade, vontade e entendimento. Então, aquelas casas onde a Umbanda é mais ritualística, ela tem a serventia dela. Aquela Umbanda de preto velho, aquela Umbanda de caboclo, aquela Umbanda molocô, aquela Umbanda umblé, aquela Umbanda iniciática, a Umbanda eclética, todas elas têm a sua valia. Todas elas têm o seu valor dentro do movimento. E isso não foi feito a esmo, como todo mundo acha, não.
foi planejado pelas entidades espirituais. Afinal, tinha que haver essa diversidade enorme de casas para que agregassem um máximo de pessoas. E quanto mais simples é a casa, mais pessoas simples aderem àquele movimento. Então, aquela casa que não tem estudo, que não fica pondo os médiums para ler, é aquela que aquela pessoa que é analfabeta vai frequentar. Porque ele não consegue ler, então ele vai frequentar aquela que não impõe leitura para os médiuns. Agora, já aquela pessoa que é kardecista, que vem do kardecismo, ela gosta de ler, que o kardecista tem essa prática, né, de ler muito, então é fácil para ele buscar uma casa onde o estudo, a leitura é incentivada. Igual o caso nosso aqui, que pelo menos uma vez por semana a gente manda um livro para vocês. E isso quando não manda um de 2.000 e tantas páginas, como é o caso do livro de Urântia, né? Então, ele vai procurar uma casa que se adeque ao nível de consciência dele. É necessário que isso aconteça para abarcar o maior número de pessoas. Certinho? A necessidade de se instruir cada vez mais e melhor a Umbanda e seus fiéis, de se buscar a nossa identidade cultural, é a melhor forma de se reduzir as diferenças básicas de culto e ritual que existem nos templos. Afinal, elas apenas servem para manter desunida a nossa religião e seus seguidores, além de exposta ao surgimento de várias deturpadores e agressores que só servem para macular nossa fé e o trabalho dos verdadeiros e sinceros umbandistas. É a coisa mais comum do mundo. A pessoa é um quimbandeiro que faz magia negra, que trabalha com magia pesada, aí ele vai lá e coloca na porta dele, centro de Umbanda. E aí ele vai receber pessoas lá dentro daquele centro de Umbanda. Aí a pessoa que não conhece vai lá e vê aquele negócio esquisito, chega lá e vê um trem mais esquisito do mundo, a galinha preta morta num canto, um bode amarrado no toco para ser sacrificado. Aí a pessoa já olha e fala, isso é Umbanda? Nunca, não volto mais. E pronto, já sai dali com uma concepção formada de que Umbanda é macumba, de que Umbanda é magia negra. Aí corre para a igreja evangélica e chega lá, vai dar depoimento pro pastor lá, porque eu frequentei sempre de Umbanda, lá é horroroso, lá eles matam galinha, matam bode, matam gente. Eles foram no centro errado, nos deturpadores, nos agressores, literalmente, da cultura umbandista. Então é importante a gente ter a ideia de que o propósito agora, principalmente no momento em que nós mudamos de energia, é de unificar o conhecimento. Parar com tanta coisa, tanta Umbanda, com tanto nome, com tanto ritual, com tanto culto, com tanto saramaleito, com tanto catimbó, e fixar numa coisa mais sutil, numa coisa mais suave, mais astralina, mais etérica, para que as pessoas venham e tenham uma nova concepção. Outro dia teve um rapaz que ele é kardecista há mais de 30 anos e ele nunca tinha colocado o pé num centro de Umbanda. Ele veio aqui na casa de Maria de Nazaré, a convite da namorada, chegou aqui e falou assim, olha, eu estou saindo daqui com uma nova concepção a respeito da Umbanda. E eu estou achando que o kardecismo estagnou, que o kardecismo parou lá em Kardec, lá em 1850, e não evoluiu, porque o pessoal estagnou mesmo, e eu estou precisando de mais conhecimento. E eu acho que aqui eu vou encontrar esse conhecimento. Porque eu vi através da palestra que foi dada lá na frente, que o conhecimento aqui vocês buscam. E o conhecimento de vocês é bem eclético, eu gostei disso. E já falou que a partir do segundo semestre vai estar frequentando os nossos cursos aqui. Então a ideia é justamente essa aí, é unificar e simplificar, certinho? Aí vamos lá, olha só, o sincretismo religioso na forma que ele está estabelecido hoje. Inclusive tem o dia do santo, o nome do santo e o nome do orixá. Então quando você ouvir falar de Oxalá, Orixalá ou Batalá, primeira coisa que se liga, Jesus
Senhor do Bonfim, lá na região da Bahia, aquela região do Ceará lá, eles fazem muito esse sincretismo com essa ideia, né? Aí, ó, 4 e 25 do 12. Porque o dia do Senhor do Bonfim, que inclusive tem a lavação daquelas escadarias lá e tudo mais e tal, é dia 4 de dezembro. E dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Então, aderiu à ideia da concepção dessas duas datas para simbolizar Orixalá. Oxóssi, São Sebastião, dia 20 do 1. Ogum, São Jorge, dia 23 do 4. Por isso que semana passada estava todo mundo batendo no peito aí. Salve Ogum! Ogum, e aí, meu pai? Por quê? São Jorge, dia 23 do 4. Xangô, olha que interessante, olha o tanto de santo que Xangô é ligado a eles. São Jerônimo, São João Batista, São Pedro, São Paulo e Santo Ivo. Dias 23, 24, 29 do 6 e 13 do 9. Olha o tanto de data para Xangô. Tá doido, Xangô todo mês tem dia de Xangô. Mas na verdade foram santos que vocês vão ver, trabalharam muito na questão da justiça, na energia de Xangô, a energia da justiça. Você viu, São João Batista morreu degolado, mas não cedeu a ideia do adultério do rei. Então bateu na tecla e morreu, mas não saiu da linha da justiça. São Pedro, a pedra angular da Igreja Católica, né? Foi aquele que quis inclusive defender Jesus através da espada, porque ele achava injusto aquilo que aconteceu com Jesus, que ele achava injusto Jesus passar por tudo aquilo. São Paulo, o perseguidor dos cristãos, que era Saulo de Tarso, e que depois se transformou em São Paulo, e que inclusive veio a ser um dos evangelistas. Então ele trouxe o conhecimento através do ensinamento dele, dos escritos dele. Ele era muito sábio, ele era muito aculturado, né? Tinha muita cultura. Então ele trouxe tudo isso, né? Santo Ivo eu não tenho conhecimento da história dele, então nem posso falar para vocês. E olha, São Cosme e São Damião e Doum. Doum não conheço. 27 do 9. Então toda vez, dia 27 do 9, vamos fazer a festa de Cosme e Damião. Vamos fazer a festa do Orixá Iori. Iorimar, São Cipriano, 13 do 5. São Cipriano era um padre católico que era um mago, né? Considerado bruxo, padre bruxo, né? Católico. Inclusive tem os livros de São Cipriano, capa preta, capa dourada, capa prateada, que ele ensina literalmente ali naqueles livros, ele ensina rituais de magia, porque ele era um bruxo mesmo da Igreja Católica, sabe? Chegou lá muito poderoso, viu? Oi? Chegou pra mim lá na loja, viu? Capa preta, né? Pois é. Tá? É aquele da capa de ferro mesmo ou é aquele mais fininho? Não, ele tá a capa parecendo assim, com esse caderno aqui. Mais grosso, um pouco preto. Da letra dourada. Legal. Porque na verdade tem 2 capas pretas que são Cipriano. Coisa lá, cara, veio dessa grossura. Ah, não, então é esse mesmo. Esse é o fortão. O grossão é o fortão. Tem coisa lá que Deus duvida. Exatamente. Inclusive dizem que quando você faz a oração de São Cipriano, você fecha o seu corpo, né? Você tem o corpo fechado. Então, quando eu trabalhava na escolta, o pessoal sempre brincava comigo, falava que eu fazia a oração de São Cipriano todo dia lá na escolta, né? Porque a gente lidava diretamente com bandidos, né? Então tudo era, daí faz a oração de São Cipriano aí. Então a gente brincava muito com relação a isso, né? Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora das Graças. Mudou o que aqui? Nada. Todas essas Nossas Senhoras são Maria de Nazaré. Tudo é Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Graças. Todas elas são ligadas à imagem de Maria de Nazaré, da Nossa Senhora, da nossa Mãe Maria. Dia 2 do 2. Yansan, Santa Bárbara, Santa Catarina e Santa Marta, 25 do 11.
Oxum, Nossa Senhora Imaculada Conceição, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, dia 8/12. Obaluayê, São Lázaro, São Roque, São Bento, dia 16/8. Ieuá, Santa Luzia, dia 13/12. Então, para vocês verem, todos esses orixás estão ligados à imagem dos santos católicos, mas são orixás superiores que foram associados à energia desses santos. Inclusive, o que é divertido aqui, que não fala só das 7 linhas, fala inclusive das duas que eu falei, que é Yansan e Oxum, que aí ó, vocês podem usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As duas acessórias, que inclusive hoje nós já fazemos o ancoramento delas aqui na casa de Maria de Nazaré, que é Yansan, e trazendo o povo dos ventos, e Mamãe Oxum, trazendo o povo das cachoeiras e dos rios. E inclusive a gente até canta os pontos, né? Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, né? Água doce. Exatamente, água doce. Então a gente evoca a energia delas. Sim? É uma curiosidade, Iemanjá e Oxum, elas são arquétipos do mesmo logos vibracional, porque é água salgada, doce. Isso, aí uma é água salgada e a outra é água doce. Mas todas as duas ligadas ao princípio de gerador da vida. Porque nada no planeta vive sem água. Nada. Né? A primeira base para instalação da vida num planeta é esse planeta ter água. Né? Inclusive os cientistas hoje eles procuram planetas em que possa existir vida fora da Terra. A primeira coisa que eles procuram é água em estado líquido, porque se tiver água há a chance de ter formas de vida. E aí o que acontece? A água salgada é o primeiro princípio de água que teve no planeta. Que aí a gente lendo lá no livro de Urante, buscando os estudos do livro de Urante, a gente viu como que foi trazida a água para o planeta Terra e como que eles tentaram as primeiras formas de vida dentro dessa água, que era água doce, e não obtiveram resultado, porque eles precisavam da água salgada para gerar vida. Então eles foram e mandaram uma chuva de meteoros trazendo sal do espaço para poder salgar a água, para poder fazer o princípio gerador da vida, para que a vida se iniciasse no planeta. Por isso nós, quando suamos, o nosso suor é salgado. Todo ser vivo tem sal na sua composição genética. Todo ser vivo. Então, e Mamãe Oxum é a água doce, que aqueles seres que vivem fora da água precisam da água doce para poder beber. Então é o princípio da manutenção. Um é o princípio gerador da vida e o outro é o princípio de manutenção da vida. Porque é necessário, ninguém vive sem água. Igual, por exemplo, tem aquela turminha lá do Viver da Luz, que eles não se alimentam, não comem, mas beber água eles bebem. Eles precisam de água. O corpo humano é formado, 70% do corpo humano é formado por líquidos. Então ele precisa estar ingerindo líquidos constantemente para manter esse nível sempre. Então é sempre assim, o elemento é o mesmo, água, mais uma no princípio gerador da água, né? E outro no princípio de manutenção da vida. Geração da vida e manutenção da vida. Os princípios da água. Um não vive sem o outro. Não vive sem o outro. Porque tem o princípio gerador, ótimo, aí nós somos gerados dentro da água, dentro do líquido amniótico na barriga das nossas mães. Nós viemos que toda forma de vida do planeta Terra veio da água, veio dos mares, né, no princípio da evolução das espécies. Mas precisa da água doce para poder beber. Eu tive essa curiosidade porque no Retiro Sufi coincidiu com a data do dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Nós não estávamos perto do mar, né? Mas tinha cachoeira. Então o pessoal da Umbanda fez um momento lá de um ritual para Oxum. E foi muito intenso. Justamente aqui, ó, Oxum, né? Dia 8/12. Para vocês verem o quanto é legal, né? Uma não vive sem a outra, então. Oi? Então
são arquétipos do mesmo sopro divino. Exatamente, arquétipos do mesmo sopro divino. O mesmo sopro divino trabalha o elemento água, né, que a gente viu lá na tabela dos orixás, os elementos regentes de cada orixá. Então a gente viu que Iemanjá, o elemento água. Mamãe Oxum, elemento água também. Só que um água doce, manutenção da vida, e outro água salgada, criação, princípio gerador da vida. Legal a gente fazer essa associação, né? E isso é bom. Aí a gente tem aqui, ó, mais orixás. Olha só, o tanto de orixá. Oxoguian, Menino Jesus de Praga, dia 25/6. Interessante a gente ver isso, né? Oxumaré, São Bartolomeu, 24/8. Oçanê, São Benedito, dia 5/10. Omolu, São Lázaro, 1/11. Chapanã, Senhor Jesus dos Passos. Egunitá, Santa Sara Kali, olha só, dia dos ciganos, olha que legal. Ligando Santa Sara Kali à energia de Egunitá. Linha 10, ciganos, Santa Sara Kali também, dia 25/5, olha só que interessante. Egunitá, 24/5, e a linha de ciganos, 25/5, sempre a data ligada a Santa Sara Kali. Linha das almas, São Cipriano, 16/9. Oiá Tempo Logumã. Esses orixás aqui eu estou um pouco familiarizado com eles, gente. Só acostumei com os nossos nomes aqui, né? Interessante isso. Santa Clara, dia 11/8. Obá, Santa Joana d'Arc, dia 30/5. Nanã Barucum, Santa Ana, a famosa Nanã Barucum, orixá velha, né? A orixá que eles chamam de matriarca, né? Aí, ó, Santa Ana. Alguém aqui sabe quem foi Santa Ana? Mãe de Maria. Mãe de Maria. A banda fala demais da Ana, né? E que inclusive foi mãe já idosa. Por isso a ideia de Nanã Barucum, que é o orixá ancestral, é considerada a Santa Ana, porque a ligação com Santa Ana teve o princípio gerador já na velhice, que ela foi mãe já velha, né? Exu, Santo Antônio da Lapa e São Cipriano, dia 13/8. Bem, vamos terminar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar aí da confraria dos espíritos ancestrais. Por enquanto nós vamos ficar só nesse conteúdo. E aí eu abro agora para vocês a perguntas. No início da aula você falou assim porque se alguém estiver aqui vai firmar um ponto para mim. Alguém um bando tradicional. O que é firmar ponto? Certo. É fazer aquela firmeza, por exemplo, ir lá, firmar uma velinha no encruza, ou num altar, ou lá dentro da sua casa. Eu vejo que os trabalhadores firmam ponto. Mas nunca fui orientado do que significa. Isso. Firmar o ponto. Ali no nosso altar, você vai observar que o altar ele é dividido em duas partes. Tem a parte da pedra mais clara e a pedra mais escura. Lá na pedra clara, vocês observam que tem duas velas acesas. Tem uma em frente à Nossa Senhora Aparecida e a outra lá dentro do altar, representando ambas a energia para a Mãe Maria. Tá? Então o trabalho é todo firmado ali, a energia de Mãe Maria. Em frente às velas da Mãe Maria, você vai firmar o ponto pedindo proteção para o seu anjo da guarda. Então você vai firmar aquele ponto ali com a velinha branca para o seu anjo da guarda, certo? E do outro lado, que tem a pedra mais escura e tem um ponto do guardião da casa, que é o guardião da meia-noite, é o Exu da meia-noite. Ele tem um pontozinho lá com a vela vermelha firmada, onde você vai firmar a vela para o seu guardião de escora. Não é o seu guardião de trabalho, não é o seu Exu de trabalho, é o seu Exu de escora, que vocês viram lá na linha dos orixás, quem é o seu orixá de cabeça e quem é o seu Exu de escora, que é o chefe de legião daquele orixá. Então, você pode firmar, por exemplo,
meu Exu de escora, meu Exu de trabalho é 7 encruzilhadas, mas o meu Exu de escora é seu tranca-ruas. Então eu vou firmar a velinha vermelha para o seu tranca-ruas, certo? Eu vou firmar a minha velinha de escora, minha velinha pedindo proteção, que é o que protege as minhas costas, que a gente chama de escora justamente por isso, porque ele te escora por trás, ele te ancora, ele te ampara, tá? É o Exu. Então você vai firmar a velinha para o seu anjo da guarda e para o seu Exu, certo? Agora, se falar assim, ó, firma uma vela para o seu orixá de cabeça. Isso aí você vai ver qual é o seu orixá de cabeça, vai ver qual é a cor vibracional da vela que é utilizada para poder fazer o assentamento e a firmeza, e vai firmar a vela para o seu orixá de cabeça. Essa firmeza de ponto é isso. Quando você firma um ponto, é firmar um ponto de luz e você vibrar uma energia naquilo ali. Mas aí eu pergunto, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Tanto que eu tenho certeza que ninguém nunca me viu firmando aqui um ponto para anjo da guarda e nem para guardião. Eu vou lá, firmo os pontos da casa, tanto de Nossa Senhora Aparecida, quanto Mãe Maria, quanto o guardião da meia-noite. Só acendo eles. Eu não firmo ponto para o meu anjo da guarda e não firmo ponto para o meu guardião. Eu não firmo fisicamente, mas eu vou lá e faço a minha reverência, faço a minha oraçãozinha e firmo mentalmente, astralmente, o pontinho para o meu anjo da guarda e para o meu guardião. Aí agora, se você tem a concepção de que você tem essa capacidade de firmar o ponto astralmente, outra hora eu nem estralo o dedo, só faço isso aqui. Pronto, firmei. Pronto, firmei meu ponto astralmente, mentalmente, com as criações que a gente chama de formas pensamento. Criei uma forma pensamento da vela e pus ali. Se você acredita que tem essa capacidade, ótimo. Mas se você não tem, vamos dizer assim, essa segurança toda e prefere o material, como foi falado aqui, o seu nível consciencial ainda não está em nível astral, você quer firmar material? Firma, vai lá e firma os seus pontinhos, firma a sua velinha. E aquela vela com o anjo da guarda ajuda ele de alguma forma a ter energia para te ajudar? Exatamente, a energia trazida do fogo, da queima daquela vela ali, porque afinal ali estão sendo trabalhadas as energias dos 4 elementos, porque é o ar, a terra, a água e o fogo, que tudo está sendo vibrado ali através do derretimento da parafina, que a parafina ela tem água na composição dela, o pavio que é trazido do algodão, o pavio da vela é de algodão, então traz a energia da terra, o fogo e o ar que é o combustível para aquele fogo ali, você está gerando um fluxo energético vibrado nos 4 elementos para que o seu anjo da guarda utilize essa vibração, utilize essa energia para te proteger, para criar um escudo de proteção em torno de você. E muitos livros falam sobre isso. Exatamente. A magia sagrada das velas é um deles. Muito, muito bom mesmo. É do Rubens Saraceni. Muito bom. Então, tem tudo isso aí. São ritos que vai da consciência, do nível de consciência, do grau consciencial de cada um. Igual tem muita gente que chega em mim e fala assim, ó, daí, firma uma pirâmide em mim. Ué, por que você não firma? Ah, porque a minha pirâmide não fica forte. Ou seja, realmente o nível consciencial dela é de que ela não tem capacidade para criar aquela pirâmide. Então, por mais que ela tente, ela não vai dar conta. Agora o Odair vai lá e pensando na morte da bezerra. E consegue. Por quê? Porque o Odair acredita. Eu acredito nas coisas que acontecem comigo. Eu acredito no potencial que eu tenho, na capacidade que eu tenho. Essa semana mesmo eu fui surpreendido com uma situação inusitada. Uma amiga nossa, que inclusive foi na imersão dos 7 raios com a gente, ela me ligou e falou assim, Odair, eu tô com um amigo lá no interior de São Paulo, que ele está desaparecido desde sexta-feira, tem 3 dias que ele está desaparecido e a família inteira está louca atrás dele, ninguém consegue encontrar e eles estão achando que ele está morto, porque ele tinha algumas desavenças com alguns vizinhos lá, com um ex-funcionário e tudo mais, e eu estou achando que pegaram ele e mataram ele, e inclusive ele é deficiente visual,
mas ele nunca sai da sede da fazenda, ele tem liberdade lá na sede da fazenda, ele conhece tudo que tem lá, então ele tem liberdade lá para poder andar na fazenda. Mas ele desapareceu. Está todo mundo preocupado achando que ele já está morto, mas então eles estão querendo, assim, pelo menos achar o cadáver. Aí ela foi e me pediu, você poderia olhar para mim? Aí eu falei assim, olha, eu olho sim, mas geralmente eu faço isso quando eu estou no meio de uma egrégora. Eu estou com um campo energético com muita gente vibrando em volta. Mas faz o seguinte, me manda a foto, o nome dele completo e a data de nascimento. Ela foi e me mandou. A hora que eu olhei na foto dele, eu vi direitinho ele dentro de um buraco, gritando, pedindo socorro, machucado. Na hora, eu já mandei para ela, isso era 11 horas da manhã. Olha, querida, veio para mim aqui, que ele não está morto, não. Ele caiu, ele está dentro de uma grota, um buraco, tipo uma grota. Ele está lá dentro, machucado, está gritando por socorro, mas está vivo. Então, avisa o pessoal lá para poder ir atrás. Ou seja, se eu não confiasse, se eu não tivesse a segurança daquilo que eu visualizei, eu não teria passado isso para ela nunca. Eu ia ficar, sei lá, se é coisa da minha cabeça. Não, mandei para ela. Ela mandou para o pessoal lá em São Paulo. Não, ó gente, procura em buraco, grota, vai procurar esse cara. E não é de ver que 2 horas da tarde ela me mandou um zap. Ó, daí ele foi achado há mais ou menos 1 hora, exatamente do jeito que você falou, dentro de uma grota, machucado. E aí o pessoal, quando ficou sabendo assim, ele está dentro de um buraco, eles começaram a procurar onde tinha buraco. E o irmão dele ouviu ele gritando por socorro. Chegou lá, ele estava exatamente do jeito que você falou, caído dentro da grota, machucado, mas estava vivo, desidratado, mas estava vivo. E a família inteira mandou te agradecer muito por isso. Então, se eu não confiasse, se eu não acreditasse, se eu tivesse insegurança, eu não tinha passado essa informação para ela. Então é muito importante você ter certeza. Por isso que às vezes eu falo com as pessoas aqui, ó, você viu? Fala. Você sentiu? Fala. Expõe. Não segura não. Dentro da apometria nós inclusive temos uma regra, que foi através dessa regra que a Viviane explodiu dentro da apometria. Porque sentiu, fala. Primeira coisa que eu falei para ela quando ela veio, né, Viviane? Sentiu, fala. E hoje é um excelente médico que faz transporte, trabalha dentro da apometria e estava lá dentro de um centro, não sei aonde aí, há mais de 20 anos e não evoluía. Por quê? Porque ela sentia e ficava caladinha. Não era estimulada a falar, a se expressar. Então é importante ter essa confiança. E nós fazemos questão de passar essa confiança para os membros do grupo. Por isso que vocês observam que toda vez quando um médium já está começando a ficar velho de casa, eu boto ele em outra mesa. Que ele já está preparado. E aí eu pego os novatos e trago para mim. Porque isso aí, inclusive, os médiums novatos já falaram. Daí você passa segurança para a gente. Porque você acredita em tudo que você faz. Então eu acredito mesmo. Uma pessoa me pede proteção lá na Espanha. Vira e fala assim, daí você cria uma pirâmide de proteção aí para mim? Vamos lá, agora, 1, 2, 3, criando uma pirâmide de proteção individual, espelhada por dentro e por fora, em torno da minha irmãzinha lá na Espanha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, mentalizou, pois está formada a pirâmide, pronto. Eu acredito. Então é assim que funciona a coisa. Uma dúvida, daí, quando faz esse processo de acender a vela, né? É uma dúvida que eu tenho. Ela tem que ser mantida acesa até o final da queima dela? Ela pode se apagar? Não, na verdade, você não deve ir lá e apagar. Nunca. Mas se ela apagar, a energia já foi recebida. Pode ficar tranquila. Ela apagou sozinha. Oi? E aí pode ser. Pode acender de novo sem nenhum problema. Mas o que precisa? Isso. O que precisava daquela energia ali já foi absorvida. Era o que precisava. E ela apagou? Ótimo, não tem problema. Eu já passei por tratamentos aqui, que aí às vezes a gente dá essa hora, sempre uma vela, um copo lá. Aí teve ela que foi até o fim mesmo. E teve uma outra que foi assim, processo de uma vela 7 dias. Tá, no terceiro dia ela apagou. Mas tem a vela de 7 dias, ela tem um macetezinho para acender ela, para poder ela durar. É muito importante com relação a
aquele invólucrozinho que tem em volta. Você jamais tira ela daquele saquinho e tudo mais. Depois ela pagou. Eu falei, mas ela estava tão protegida no vento, num lugar que não pega vento, com plástico, com tudo, e ela pagou. A energia foi recebida, sem preocupação. Sim, aí você já acende de novo, mais geração. Não, pode acender de novo sem nenhum problema, É porque a gente não tá? recebe essa orientação, né? Assim, Não, pode acender de novo sem nenhum problema. Mas a energia que precisava foi absorvida, tá bom? Aí se você acender, você vai estar dando mais energia, sem nenhum problema. Pode acender de novo sem nenhum problema, tá ok? Então tá bom, gente, agradeço a todos pela participação na nossa aula de hoje. Gratidão a todos. Namastê e até a próxima quarta-feira. Gratidão.